Mas nesta família não havia margem para tristeza, porque haviam 2 filhos homens. A bênção era dobrada. Habitavam em Belém, na padaria de Deus. Habitavam na terra do pão, na terra da provisão. Mas a minha Bíblia diz que de repente houve fome na terra. Em uma outra tradução diz que houve rumores de que haveria fome naquela terra. E aí entra o pensamento desse pregador. Quando eu aplico este texto, eu fico atordoado com a atitude de Elimeleque. Eu disse Abimeleque no princípio, me perdoe, é Elimeleque. Veja bem, Elimeleque era judeu, conhecia as tradições do seu povo, cresceu ouvindo seu pai e a sua mãe dizerem que o seu Deus era o Deus da provisão. Sabia ele a história do seu povo quando saíram do meio do deserto, que quando estavam com fome, Deus fez chover o maná na mesa deles. Quando eles se enjoaram daquele menu de Deus, eles pediram outro tipo de cardápio, e o Senhor mandou carne na mesa deles. Ele sabia da existência de Jeová Jiré. Ele sabia que quando um joelho de um judeu dobrado no chão faria o coração de Deus mover-se, faria Deus ficar de pé no trono e socorrer o seu povo, porque Deus disse: eu não tirei o meu povo da terra do Egito para passarem fome na terra da provisão. Mas a Bíblia diz que houve rumores de fome naquela terra. E sabe o que aconteceu? A atitude deste homem foi imprópria. Elimeleque, como servo de Deus, como judeu gabaritado, que havia nascido em uma terra santa e conhecia os primórdios da sua fé, ele deveria ter ido ao altar de Deus, deveria ter sacrificado ao seu Deus, deveria ter buscado uma palavra profética, deveria ter falado com o sacerdote, deveria ter tido paciência para ver Deus operar. Mas não foi isso que ele fez. A minha Bíblia diz que este homem, sem questionar a ânsia do coração da sua mulher e dos seus filhos, simplesmente se mudou daquela terra, abandonou aquela cidade de Belém e desceu para as cercanias de Moabe. Diga comigo, Moabe. Fale Belém e diga agora Moabe. Belém significa o quê? E Moabe. Quando eu olho para Moabe e conheço as escrituras sagradas, eu vejo que Moabe era uma terra rejeitada por Deus, era amaldiçoada. Os filhos de Moabe eram filhos de um incesto entre Ló e uma de suas 2 filhas, quando saíram da terra destruída de Sodoma e Gomorra. Lembra? Quando a mulher de Ló vira uma estátua de sal, ele deita-se e dorme, e suas filhas o embebedam, e elas, com medo de não terem mais filhos, com medo do mundo ter acabado e só restado elas, dormem com seu pai, provocando um incesto e um pecado que aborreceu Deus, um pecado por demais imoral. A minha Bíblia diz que Deus lançou uma maldição sobre Moabe e também sobre Amon, e deles vieram essas terras. E para onde é que o crente Elimeleque, o homem que pertencia à igreja do Velho Testamento, o homem que habitava na terra da provisão, o homem que tinha as promessas do Deus de Abraão sobre ele, resolve descer? Ele sai da terra da bênção e vai em busca de aventuras para a terra da maldição. Quando eu começo a analisar o perfil psicológico desse homem, eu posso muito bem aplicá-lo na igreja do século 21. Aliás, posso aplicá-lo em especial aos crentes que vieram aqui dentro hoje, porque o meu Deus não fala com quem está ausente, Ele fala com quem está presente. Eu vou pregar nessa noite para uma geração de homens e mulheres que têm o mesmo espírito de Elimeleque, que não podem ouvir que há rumores de fome, de guerra, de luta, de seca, que querem abandonar o barco, que querem sair da terra da bênção e embrenham-se pela terra da maldição. Amados, essa noite eu lhe convido a ter fé, lhe convido a se colocar de pé na presença do seu Deus e a olhar para todas as circunstâncias e gritar contra elas, dizendo: o nosso Deus é maior do que qualquer adversidade. O nosso Deus é maior do que qualquer intempérie. Deus essa noite fará uma seleção entre nós, como fez uma seleção na família de Elimeleque. O Senhor procurou saber onde estavam os corajosos e os covardes. Os covardes dessa noite não sentirão o toque de Deus, voltarão para casa secos, com seus olhos secos, parecendo o olho de sapo que morre no dia de enchente. Os covardes não terão atitude para saltar, nem para pular, nem para glorificar o seu Deus, porque só vem tribulações à sua frente. Mas aqueles que estiverem comigo nesta fé, vamos comer pão em tempo de fome, e o Senhor nos dará a bênção do milagre. Quem acredita nisso, levante a mão direita para o céu, agarre o ombro do seu irmão com carinho e chacoalha ele até ele ficar irritado. Irrita ele, diga para ele: é coisa do diabo, é mentira de Satanás que não vai chover, é mentira de Satanás que vamos passar fome. Diga: nós não passamos fome. Diga: se